Ouçamos, portanto, Terezinha Oliveira com o tema Bezerra de Menezes. Bom dia a todos. Jesus nos abençoe com sua paz. 1977. Uma comissão especial se deslocou da capital do Rio de Janeiro para Jaguaretama, uma cidade no interior do Ceará. E a 4 de dezembro colocou na Fazenda Santa Bárbara, antiga região de Riacho do Sangue, um monumento de forma piramidal, homenageando ilustre homem brasileiro. Na face fronteira do monumento, 2 placas de bronze. Uma assinala que o homenageado nasceu ali no dia 29 de agosto de 1831 e desencarnou no Rio de Janeiro a 11 de abril de 1900. Viveu quase 69 anos esta figura e foi um homem inteiramente do século XIX. A outra placa resume sua filosofia de vida. Aprendamos a servir para merecer e merecer para servir cada vez mais. Ele pensava em servir para merecer não glórias, aplausos, vantagens, mas merecer confiança e respeito para receber novos encargos. Em 1851, vamos encontrá-lo com 19 anos, estudante pobre no Rio de Janeiro, que nessa ocasião ainda era sede da corte do então Brasil Império. Leopoldo Cirne conviveu com Bezerra de Menezes e também foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele relata o caso de um aluno que não compareceu, porque Bezerra era pobre, um estudante que tinha dificuldade para pagar o aluguel da pensão onde morava. E ele estava preocupado com essa dívida, essa impossibilidade de pagar a pensão. E apareceu ali um emissário dizendo que queria aulas de matemática. Até Bezerra, parece, não gostava muito da área da matemática, mas ele precisava do dinheirinho do aluno, então ele contratou, sim, ele daria as aulas de matemática. E nesse ponto ele ficou contente e esperançoso. Agora sim, ele poderia responder ao dono da pensão. E se preparou, estudou um pouco mais para poder dar as aulas ao seu aluno. Só que esse aluno nunca apareceu. Foi talvez um socorro providencial, não é? Que fizeram do alto para que ele pudesse continuar a sua vida de estudante. Ele era aplicado, superou inúmeras dificuldades e doutorou-se em medicina no ano de 1856. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e passou a clinicar, o que ele queria fazer por toda a vida. Sobre a missão do médico, ele tinha umas ideias. Dizia: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher a hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. Eu não vou dizer o resto não, porque ele vai colocando certas condições que provavelmente os médicos de hoje diriam: os tempos são outros, atualmente não é mais possível agir assim. Mas assim pensava Bezerra, e assim ele agia, verdadeiramente caridoso, atendia muito a clientela carente, a quem, compadecido, ele ajudava com remédios, dinheiro para alimentação. Consta que certa vez ele doou o seu anel de formatura a uma pobre mãe que não podia comprar os remédios que ele receitara para o filho dela.
Foi assim, por atos desta maneira, que ele se tornou conhecido como o médico dos pobres. Em 1857, ele passou a médico do Exército, com a patente de cirurgião-tenente. Isto lhe assegurou ganhos melhores, mais regulares, e lhe permitiu casar-se e manter família. Seu idealismo patriótico, entretanto, o levaria a deixar o posto de médico do Exército a fim de assumir o de vereador, para o qual ele se elegeu em 1861, nas hostes do Partido Liberal. Tão bom serviço ele prestou à municipalidade que foi reeleito em 1864 e em 1867 o fizeram deputado-geral pelo distrito da Corte. Nessa ocasião ele se retirou da política partidária, mas ele era um cidadão interessado no progresso do país e aí empenhou-se em várias realizações, como, por exemplo, criação da Companhia de Estrada de Ferro Macaé-Campos, direção da Companhia Arquitetônica, que em 1872 abriu o Boulevard 28 de Setembro, no então bairro de Vila Isabel, e presidiu em 1875 a Companhia de Carris Urbanos de São Cristóvão. Médico, militar, político nobre, administrador de empresas, homem de letras também, jornalista, redator em vários jornais, escritor, tradutor, abolicionista, um ecologista, já na época do Brasil Império. Quem foi esse brasileiro tão ilustre? Nós sabemos que estamos homenageando Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o conhecido Dr. Bezerra dos Espíritas, por eles admirado e respeitado como o apóstolo da caridade, e também pelos artigos doutrinários que ele publicava no jornal O País, sob o pseudônimo jornalístico de Max, ou ainda por seu apreciado livro A Loucura sob Novo Prisma, e outras obras, alguns estudos filosóficos em torno do Espiritismo, páginas como Os Mortos Vivem, Segredos da Natura, Evangelho do Futuro, e romances espíritas também, A Casa Assombrada, Lázaro Leproso, História de um Sonho, Casamento e Mortalha. Alguns destes romances eram publicados em folhetins nos jornais da época. Era moda, não é? Não tínhamos a televisão, as novelas, mas tínhamos os folhetins nos jornais. Infelizmente, não pudemos projetar aqui um retrato de Bezerra de Menezes em tamanho natural. É um retrato a óleo. Ele já estava com 49 anos e foi feito esse retrato por um famoso pintor, Augusto Rodrigues Duarte. Dizem que esse é um dos retratos melhor pintados no Brasil. Foi feito a pedido da colônia portuguesa em 1879 para homenagear Bezerra de Menezes e está na municipalidade do Rio de Janeiro até hoje. Como esse homem do tempo do Império, do século XIX, chegou ao Espiritismo? Ele mesmo é que nos conta. Vamos encontrar suas informações em Declaração de Fé Espírita, por exemplo. Ele narra que vinha de família católica, mas ele mesmo não se ocupava especialmente com a religião. Ao tempo de estudante, por influência do meio estudantil, ele abandonara o credo católico por um certo ceticismo em matéria de religião. Mas ele não perdera a crença em Deus, na existência da alma e perseverava na boa conduta. Ele despertou para as questões espirituais
por causa de um triste acontecimento que se deu em 24 de março de 1863. Sua jovem esposa, Maria Cândida de Lacerda, morreu inesperadamente em apenas 20 horas, deixando-lhe 2 filhos de 1 e 3 anos de idade. Bezerra sentiu então grande necessidade da fé religiosa e ele a buscou na Bíblia. Era o que ele conhecia como ensino espiritual. Leu muitos livros que eram tidos como sagrados e essa leitura lhe aliviava o sofrimento, mas não lhe satisfazia inteiramente a alma. No Rio de Janeiro, por essa época, os jornais começavam a noticiar algo sobre espiritismo. O Livro dos Espíritos fora lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no ano de 1857. Mas era tal a influência da cultura francesa no Brasil naquela época que rapidamente esses livros chegaram ao povo brasileiro. Então, Kardec sabia, estava começando a ouvir falar de espiritismo. Mas eu repelia semelhante doutrina, sem conhecê-la nem de leve, somente porque temia que ela perturbasse a tal ou qual paz que me trouxera ao espírito a minha volta à religião de meus maiores, embora com restrições. Deu-se então o seu segundo casamento, porque após 2 anos de viuvez, para refazer sua vida familiar, ele casou-se com a cunhada, Cândida Augusta de Lacerda Machado, com quem viria a ter outros 10 filhos. Era o tempo feliz e saudoso das famílias numerosas. 1875. Ele recebeu um presente do Dr. Joaquim Carlos Travassos, um exemplar de O Livro dos Espíritos, que esse seu colega médico também conceituado acabara de traduzir do francês para o português. Bezerra aceitou o livro por cortesia. Eles estavam no centro da cidade quando ele ganhou o livro, mas morava na Tijuca, que era 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, não tendo distração para a longa e fastidiosa viagem, disse comigo: ora, não hei de ir para o inferno por ler isto? E depois é ridículo confessar-me ignorante de uma filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como me acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu tinha certeza de nunca haver lido obra espírita alguma, e, portanto, me era impossível descobrir onde e quando me fora dado o conhecimento de semelhantes ideias. Preocupei-me seriamente com este fato, que me era maravilhoso, e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de nascença. Provavelmente, não é? Trazia do plano espiritual, da sua vivência do lado de lá, esses conhecimentos. Então ele se convencera filosoficamente da verdade do espiritismo, mas nunca tinha assistido, nem tentado assistir a qualquer trabalho experimental. Então ele não tinha confirmação ainda da comunicação dos espíritos. Foi quando ele resolveu recorrer a um médium receitista, em que muito se falava na ocasião, João Gonçalves do Nascimento. Médium receitistas são aqueles que transmitem receitas de espíritos médicos, porque eles ouvem o recado do espírito, ou veem alguma coisa escrita, ou são psicógrafos. Bezerra queria ver se curava
de uma dispepsia que o atacara e ao longo de 5 anos o reduzira a estado desesperador. E a medicina oficial não lhe proporcionara o menor alívio, mesmo consultados os mais notáveis médicos da corte. Ele não foi pessoalmente se consultar, porque ele era uma figura muito conhecida. Ele receava que dissessem alguma coisa já se baseando no conhecimento a respeito dele. Um amigo levou o seu pedido até o médium, dando apenas o nome, Adolfo. Olha, não falou Bezerra de Menezes, que aí seria muito conhecido. Adolfo, e a idade. E a receita mediúnica veio, através daquele médium receitista, João Gonçalves do Nascimento. O espírito fez descrição minuciosa, exata, dos sofrimentos de Bezerra e das causas determinantes. E o tratamento homeopático receitado conseguiu, em 3 meses, aquilo que os médicos não haviam conseguido em 5 anos. Esse fato causou grande impressão em Bezerra de Menezes. Nada me impressionou mais do que ver um homem sem conhecimentos médicos e até sem instrução regular discorrer sobre moléstias com proficiência anatômica e fisiológica sem claudicar, como bem poucos médicos o podem fazer. Mais do que isto, que sem conhecer o paciente, sem o examinar, sem colher sequer informações sobre ele, a não ser a idade, diagnosticasse tão bem que ele sofre de tais moléstias, com tais e tais complicações, por tais e tais causas, e confirmar o diagnóstico pelo resultado eficaz do tratamento aplicado naquele sentido. Bezerra ainda iria ficar mais impressionado, porque depois de algum tempo ele estava em sua casa, lá na Tijuca, conversando com um vizinho, e comentou que ele já estava curado, somente sentia pequeninos problemas. E ficaram ali conversando, ele e o vizinho. E 1 hora, mais ou menos depois, entrou um primo de Bezerra com vidros de remédio enviados pelo médium Nascimento. E junto vinha um bilhete do espírito, dizendo a Bezerra que ele ainda não estava bom como pensava. Deveria continuar se tratando para evitar a recidiva. Tua vida é necessária, continua teu tratamento. Esse fato causou grande surpresa e admiração em Bezerra de Menezes, porque ele morava na Tijuca, a 1 hora de distância afastada do centro. E a mensagem fora recebida na cidade, no momento em que ele estava falando com o seu amigo, repetia as suas palavras. Ora, isso só se alguém estivesse ali ao lado. À luz da doutrina, nós temos explicação para o fato, não é? Talvez ali estivesse realmente o espírito médico junto a Bezerra e depois, com a locomoção rápida como pensamento, fora até o médium. É uma explicação. Mas poderia ser também telepatia, o pensamento transmitido à distância. Poderia ser também que espíritos amigos que estivessem ali tivessem levado sua palavra ao espírito e ao médium que se encontravam distantes. Mas Bezerra ainda não compreendia tudo isto. Ele estava na fase de verificação dos fenômenos. Ele estava submetendo a nova doutrina à prova experimental. Houve um outro fato também extraordinário. Sua segunda mulher fora dada como tuberculosa por importantes médicos. Em nova consulta ao espírito através do médium Nascimento, a informação veio, não era tuberculose, e uma receita homeopática. E a esposa de Bezerra se curou, criou 4 filhos sem nada mais sentir daqueles problemas de saúde.
Depois de acontecimentos assim, Bezerra analisava. Influência física nenhuma senti. Ele não era médium ostensivo. Porém, moralmente, sou outro homem. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Sim, porque antes ele se debatia na descrença, na dúvida, no ceticismo, que devasta, esteriliza, calcina a alma. Ele queria crer, mas não encontrava na religião fundamentos racionais para a crença. Agora encontrara a base para a fé na vida espiritual. Depois desses fatos, conta ele, comecei as investigações experimentais sobre os vários pontos da doutrina. Ele não ficou apenas nos fenômenos. Os fenômenos haviam comprovado a existência dos espíritos, sua imortalidade e comunicação. Mas o espiritismo não se restringe a isso. É toda uma doutrina com princípios bem definidos. Existência de Deus, poderoso, justo e bom, do espírito imortal, reencarnação, vidas sucessivas, lei de ação e reação que retribui aos seres conforme seus atos, evolução, progresso intelectual e moral incessante nas criaturas. Bezerra investigou, estudou e verificou a exatidão desses princípios fundamentais do Espiritismo. Ele pôde então afirmar: o Espiritismo é para mim uma ciência, cujos postulados são demonstrados tão perfeitamente como se demonstra o peso de um corpo. Homem de ciência, Bezerra está destacando o aspecto científico do Espiritismo, a comprovação de seus princípios básicos pelos fenômenos mediúnicos. Em outras oportunidades, em suas conferências, em seus escritos, ele demonstrou também os outros dois aspectos da doutrina espírita, o filosófico e o moral ou religioso. Então, Bezerra abarcou a doutrina toda em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. 16 de agosto de 1886, grande salão da velha guarda no Rio de Janeiro. Ali costumava haver tertúlias memoráveis. Tertúlias espíritas também, agrupamento de amigos. E nesse dia Bezerra pediu a palavra. E perante 2.000 pessoas ali presentes, declarou de modo solene sua adesão ao Espiritismo. Se ainda hoje alguém, um político de renome, um médico muito querido, fizer isso publicamente, vai causar repercussão. Imaginemos naquela época, 1886, não é? Então o fato repercutiu muito nos meios políticos, religiosos e médicos. Mas isso trouxe grande ânimo e fortalecimento ao movimento espírita, que no Brasil estava dando os seus primeiros passos. Mas a família dele não aprovou. Um irmão dele, Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, escreveu a ele lamentando que ele assim se afastasse do catolicismo aprendido na família para aceitar as ideias espíritas, que para esse irmão eram falsas, politeístas e demoníacas. A fim de esclarecer o irmão, acalmando-lhe os receios e a mágoa, Bezerra respondeu com uma longa carta, na qual ele disserta com profundidade sobre as religiões e suas origens, a teologia do Velho e do Novo Testamento, penas eternas como contrárias à sabedoria e amor de Deus, realidade da comunicação com os espíritos, o espiritismo como restaurador do cristianismo e muitos outros assuntos. Tudo tão bem examinado e argumentado à luz do espiritismo que a missiva mereceu ser transformada em livro sob o título Uma Carta de Bezerra de Menezes.
Bezerra vai falar sobre o efeito da fé espírita. Ele diz que a moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor a quem a cultiva, não somente por dever, mas também e principalmente por nela ter encontrado a paz de espírito. Foi o que aconteceu com ele. Será que está acontecendo conosco? Ele fala de uma grande transformação pelo conhecimento espírita. Posso assegurar que já compreendo os meus deveres para com Deus, para com os meus semelhantes, de um modo diverso, acentuadamente mais elevado que antes de ser espírita. Para confirmá-lo, basta consignar este fato. Antes de ser espírita, só o pensar em perder um filho fazia-me mentalmente blasfemar, punha-me louco. Depois de espírita, tenho perdido 4 filhos adorados e depois de criados, louvando e agradecendo ao Pai de amor ter provado por aquele modo minha obediência aos seus sacrossantos decretos. É verdade, ele teve 12 filhos ao todo, 2 do primeiro casamento e 10 do segundo. No seu inventário constam apenas 6 filhos. Então 6 haviam morrido durante sua vida. 2 quando ainda ele não era espírita e 4 depois. Um desses filhos era uma filha querida, um anjo da família, alguém muito especial, que certamente ele lamentou muito perder a sua companhia. Perder fisicamente, mas certamente continuar a tê-la espiritualmente. Bezerra estudou a obsessão. Sendo médico, ele se interessou especialmente por certos casos de alteração de comportamento nas pessoas, casos em que a medicina oficial considera estados de loucura, mas em verdade são causados pela obsessão, o assédio persistente, prejudicial de espíritos maus ou perturbados. Para curar a obsessão, procura-se esclarecer e moralizar tanto o obsidiado como o obsessor. Naturalmente, com o obsessor nós fazemos isto mediunicamente, através do diálogo fraterno, mas enérgico, se necessário. E a fluidoterapia também contribui. O tratamento pelos fluidos, passes, vibrações, porque a pessoa costuma ficar meio desgastada sob aquela ação prejudicial e insistente. É para reparar o encarnado do desgaste energético que ele sofre. E o Bezerra publicou ao final suas conclusões a respeito, um livro muito importante, A Loucura sob Novo Prisma. Temos registros interessantes da atividade de Bezerra como dialogador, como aquele que conversa com os espíritos na reunião mediúnica. Quem conta é Leopoldo Cirne, porque ele participava de trabalhos mediúnicos que Bezerra de Menezes dirigia. Um desses casos, há 2 ou 3 sessões, através de médium sonambúlico, vinha se manifestando um espírito possuidor de muitos conhecimentos científicos e travava debate erudito com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes procurava demonstrar a esse espírito a existência de Deus. É um ponto fundamental para dirigir nossas vidas, não é? Mas o espírito impugnava a ideia de Deus inteiramente. No último encontro, foram 2 ou 3 sessões, Bezerra esgotara o seu vasto arsenal de erudição. Com essa erudição ele tentara convencer ao comunicante, mas não conseguira. Então Bezerra voltou-se aos seus companheiros de reunião, confessou humildemente a tristeza que sentia. Ele achava que era a sua deficiência intelectual, que não conseguia persuadir aquele espírito. Como último argumento, ele os convidou a orar.
Consultou também o espírito, se os queria acompanhar na prece. Irredutível, o espírito observou que não se opunha. Ele não acreditava na prece, mas não se opunha a que outros orassem. E Bezerra de Menezes orou. Certamente, como nós às vezes não sabemos orar, como Chico Xavier, desculpem a interrupção. Chico Xavier sabia orar. Uma amiga minha contou, não preciso. Uma amiga minha contou que presenciou certa vez Chico Xavier orando num hospital ao lado do leito de uma criança. E depois que ela presenciou a oração do Chico Xavier, insistente, fervorosa, emocionada, certamente obtendo resultados, não é? É que ela disse: agora eu sei como é que se ora. Mas às vezes a gente sabe intelectualmente e não consegue reproduzir inteiramente, não é? Bezerra de Menezes orou com tão comovedora unção que ao final lágrimas brotavam de todos os olhos. Ele voltou-se para falar de novo com o espírito, mas este o impediu, dizendo: basta, para que vocês orem desse modo, é preciso que Deus exista. E se afastou da pessoa, do médium, né? E da pessoa que ele perturbava. Outro caso, uma pobre moça que vinha padecendo dolorosa obsessão. Bezerra de Menezes, com eloquente e persuasiva dialética, puseram em ação todos os recursos do seu sentimento, convidando o espírito a renunciar aos seus funestos propósitos de vingança. Foi paternal, amoroso, se esforçando por convencê-lo. Ao final, desarmado em seu ódio, o obsessor explodiu numa sincera e comovida confissão: velhinho santo, o que me convenceu não foram as suas palavras, foi o seu sentimento. Assim, Bezerra conseguia resultados no trabalho da desobsessão. É interessante lembrar certa semelhança de vida e de atividade entre Bezerra de Menezes e Allan Kardec, tanto que ele foi cognominado o Kardec brasileiro. Vejamos essas analogias. Contava Bezerra há mais de 50 anos, quando se tornou espírita e começou o trabalho na seara. Não foi assim também com Allan Kardec? Como Kardec, ele tinha uma missão determinada na seara espírita. Mensagens mediúnicas assinalavam a ele tarefa de unir os espíritas, unificar doutrinariamente e no Evangelho de Jesus e na caridade. Humberto de Campos fala sobre isso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ao ser chamado para o trabalho, ele abandonou posições sociais para se tornar um verdadeiro apóstolo e dar-se todo inteiro à doutrina. Não foi assim que agiu Kardec igualmente? E Bezerra também defendeu o espiritismo de ataques maldosos, em artigos e debates no jornal O País, Jornal do Brasil, na Gazeta de Notícias. Quer dizer, ele estava sempre colocando a doutrina, argumentando na defesa da doutrina espírita. E ele também orientou o trabalho dos espíritas brasileiros, que na ocasião estavam divididos em místicos e científicos. Para alguns, somente o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, mas para aqueles que eles chamavam de místicos, também o Evangelho, segundo o Espiritismo. E havia como que uma cisão entre os espíritas naquele começo da doutrina em nossa pátria. Mas Bezerra soube fazer a união entre eles, a conciliação, porque ele deu um caráter evangélico religioso à Federação Espírita Brasileira, mas ele também colocou o estudo de O Livro dos Espíritos, tentou manter uma escola de médiuns. E sobre o modo de fazer a divulgação do Espiritismo, ele tinha ideias especiais que devem nos servir para os dias de hoje.
Havia naquele tempo quem quisesse fazer a divulgação espírita de qualquer modo. Mesmo nas praças, olha, isso sujeita a divina doutrina à galhofa do público, ou nos teatros, em meio ao ridículo dos espectadores. E alguns achavam que até deviam levar a doutrina nos alcoices, por entre os esgares desprezíveis dos seres infelizes, seus frequentadores. E aí Bezerra vem com a sua instrução, ele diz: nem Jesus, nem os apóstolos tinham agido dessa maneira. Eles levavam a palavra da verdade a todos os meios. O doente é que precisa de médico, mas o fizeram guardando sempre a compostura severamente moralizadora, ergueram a luz à altura de ser vista por todos, mas não a levaram aos antros. Que esse modo irreverente de pregar exemplificaria desrespeito para com a doutrina. Sancta, sancte tractanda sunt. As coisas santas, sagradas, devem ser tratadas com todo o respeito, assim ele pensava. Ele dizia que aqueles que viessem ao meio espírita, pela boa propaganda, pela boa difusão, viriam convencidos da santidade da doutrina. Seria mais alguém convencido e digno e dignificador. Mas as pessoas que fossem trazidas como em folia poderiam ser milhares, mas pelo modo que teriam visto agir os propagandistas, viriam pensando que o espiritismo é meio de distração, talvez de brincadeira, e esses milhares nem aproveitariam para si, porque não se melhorariam, nem concorreriam de leve para o triunfo do bem. Então ele concluiu que propagar o espiritismo por toda parte, sim, mas propagá-lo com o respeito e o acatamento que requer o ensino da divina revelação. No Brasil, daquela época de então, primeiros tempos do espiritismo em nosso país, Bezerra de Menezes, com sua inteligência, capacidade de persuasão, atos e exemplos sublimes e edificantes, era realmente quem estava espiritualmente mais preparado para difundir a doutrina espírita, para ajudar a consolidá-la nas terras do Cruzeiro. E ele fez isto com todo o empenho e abnegação, por cerca de 10 anos de intenso labor. Kardec também teve pouco mais de 10 anos para o seu trabalho, não é? E Bezerra de Menezes atuou num período crucial para o espiritismo no Brasil. Em dezembro de 1899, Bezerra foi acometido por uma congestão cerebral que o reteve ao leito por 6 meses. Exemplificou ainda o comportamento cristão, suportando resignadamente sua impossibilidade e as dores, até que desencarnou a 11 de abril de 1900. Familiares e amigos ofertaram-lhe o preito de sua saudade, e os seus assistidos choraram a partida do benfeitor compassivo. Autoridades e políticos prestaram-lhe as homenagens da pátria. Mas no além, Bezerra continuou ativo, continuou em pleno serviço da seara de Jesus. Quantos pedidos de socorro chegam de instante a instante à esfera espiritual, buscando o amparo de Bezerra de Menezes. Com o concurso de centenas de espíritos benévolos, através de muitos médiuns dedicados, Bezerra de Menezes continua orientando, consolando e ajudando a seus irmãos em humanidade, especialmente a nós aqui neste nosso Brasil. É dele a frase: estudar Kardec para viver Jesus. A propósito, se alguém tem essa mensagem, onde se encontra essa frase, nós teríamos muito interesse em obtê-la. Pode ser que alguém tenha a mensagem lá na sua casa, ela não foi, parece, transcrita em livros. Estudar Kardec
para viver Jesus. A mediunidade foi para Bezerra de Menezes um campo de muita convicção espiritual e de trabalho. E ele continua ligado a esse campo, não é? Talvez porque ele foi médico, as curas que realizava, mas ele jamais se nega ao auxílio aos enfermos e aconselha as pessoas. Entretanto, apesar de falar das curas, ele faz algumas observações. Ele diz assim: não basta rogar ajuda para si, é indispensável o auxílio aos outros. Não vale a revelação de humildade na indefinida repetição de pedidos de socorro. É preciso não reincidirmos na falta. Não adianta o auxílio do plano superior quando o homem não se preocupa em retê-lo. Antes de tudo, é preciso purificar o vaso humano para que não se perca a essência divina. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico. É inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. Ele não foi propriamente médium, mas foi muito beneficiado através da mediunidade. E nesse campo ele militou como dirigente, dialogador, em valorosos e dedicados grupos mediúnicos, que ele dirigiu com muito carinho. E através de Chico Xavier ele mandou uma mensagem aos médiuns, é muito linda. Trouxemos aqui uma cópia para os interessados, não tenho muitas, mas talvez uma ou duas. Mensagem aos médiuns no livro Através do Tempo. Ele fala que mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes, que não basta ser médium para honrar-se alguém com as bênçãos da luz, tanto quanto não vale possuir uma charrua perfeita sem a sua aplicação de esforço na semeadura. A tarefa pede fortaleza no serviço, com ternura no sentimento. Diz que a mediunidade é um madeiro de espinhos dilacerantes, mas com o avanço da subida, calvário acima, os acúlios se transformam em flores e os braços da cruz se convertem em asas de luz para a alma livre na eternidade. Ele está assim estimulando os médiuns a que sigam adiante, amando e servindo. Bezerra de Menezes, brasileiro ilustre, político nobre, médico dos pobres, o Kardec brasileiro, sem dúvida, um gigante do espiritismo. Para encerrar a nossa homenagem modesta a esse grande vulto do espiritismo, escolhi o soneto que em janeiro de 1902, na cidade de Vassouras, o poeta Casimiro Cunha escreveu. Não é mediúnico, não. É Casimiro Cunha em vida ainda, não é? Aqui, plantando o bem que Deus ensina, dando exemplo de amor aos desumanos, ali curando o enfermo, e aos vistiranos mostrando sempre de outros maus a sina, passaste a vida assim, tanto aos humanos como aos falsos, pregando a sã doutrina da eterna lei do amor que a voz divina plantou na terra há 1000 e tantos anos. E hoje, em sonhos à noite, nos espaços azuis e intermináveis, te contemplo, sorrindo de Jesus nos puros braços, e ouço uma voz dizer no eterno templo: feliz aquele que seguir-lhe os passos, feliz aquele que seguir-lhe o exemplo. Relembrando Bezerra de Menezes, pensemos, caros irmãos, em sermos esses que seguem os seus passos e que procuram reproduzir os seus exemplos. Paz a todos.